Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, uma vez mais uma grande alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical neste domingo da Imaculada Conceição. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho semanalmente esta imensa alegria de poder acompanhar-vos na leitura, na interpretação e aplicação para as nossas vidas dos textos que a Santa Igreja nos oferece. Bom, este é um domingo todo especial, é um domingo que, sendo o segundo domingo do Advento, mas dado que calha no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, temos então um dia de solenidade. É uma pausa no Advento, é uma pausa neste tempo penitencial de preparação para o Natal. E então neste domingo temos assim uma espécie de um fogo de artifício de graças, um fogo de artifício de glórias no céu à Imaculada Conceição de Nossa Senhora. É digamos, uma pausa tonitruante que se realiza neste ano no Advento, no domingo do Advento, no segundo domingo. E isto porquê? Isto também tem toda uma relação, aqui no caso concreto, em Portugal, toda uma relação não só litúrgica, mas tem uma relação histórica connosco. E por isso a solenidade da Imaculada Conceição tem este título: a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria, Padroeira de Portugal. Ou seja, Rainha e Padroeira de Portugal. Já vamos ver daqui a pouco o porquê deste título, ou seja, é um título ao mesmo tempo litúrgico, porque é um privilégio de Nossa Senhora que é realçado a sua Imaculada Conceição, ou seja, concebida sem pecado, e ao mesmo tempo existe um acontecimento histórico, ou vários até acontecimentos históricos, mas há um deles marcante, mais marcante que os outros, que nos faz lembrar a Rainha de Portugal, que é a Imaculada Conceição, Rainha e Nossa Padroeira. Bom, mas então, antes de vermos primeiro aqui os textos, vamos então relembrar que esta Imaculada Conceição da Virgem Maria, de Nossa Senhora, celebra esta morada que Deus preparou para o seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus quis dar uma casa, uma arca da aliança, através do seio puríssimo virginal de Maria, ou seja, daquele claustro materno tão puro, tão imaculado. Não podia ser que o Filho de Deus, o Deus feito homem, fosse, digamos, nascer de num lugar de pecado, num lugar de, enfim, onde as pessoas não tivessem a virtude em grau máximo. Não podia ser. E, portanto, Deus preparou este claustro, o seio puríssimo de Maria, ou seja, Ele purificou de toda a mancha e em atenção aos méritos futuros da morte de Cristo. Ou seja, Nossa Senhora, antes de Cristo, Nosso Senhor ter morrido na cruz, já tinha limpo do pecado original. Ante previsa merita, como se costuma dizer na concepção, no termo latino. E então, esta Imaculada Conceição foi um dogma definido pelo Papa Pio IX no século XIX, no dia 8 de dezembro de 1854. Ou seja, faz 170 anos neste ano. Mas isto é uma festa, uma solenidade que já é muito antiga na Igreja. E particularmente aqui em Portugal. Vejam que Portugal nasce já com a devoção à Imaculada Conceição. Dizem alguns que quando Dom Afonso Henriques conquista Lisboa em 1147, manda rezar uma missa à Imaculada Conceição, uma missa pontifical em ação de graças à Imaculada Conceição. Mas o que é certo, isto não é tão certo assim, mas defendem vários historiadores, mas o que é certo é que no ano de 1320, há 704 anos, no dia 8 de dezembro, foi celebrada, tanto quanto se sabe oficialmente pela primeira vez, a Missa da Imaculada Conceição na Sé Velha de Coimbra. Então isto era uma devoção antiquíssima, não só em Portugal, na Espanha também, e de maneira que esta devoção foi crescendo. Temos uma santa portuguesa, Santa Beatriz da Silva, que fundou as Concepcionistas, ou seja, a Ordem da Imaculada Conceição, no século XV. E então nós temos esta devoção que vai percorrendo os séculos. Não foi o Papa que impôs. Agora a Virgem Maria vai ser puríssima, imaculada, concebida sem pecado. Não. Isto todo o povo já acreditava, todo o povo já defendia, todo o povo já rezava a ela como a Imaculada Conceição, a Virgem puríssima, concebida sem pecado. E de maneira que isto que foi mais tarde colocado pelo Papa, na realidade era querido, era tido como verdadeiro pelo povo. E mais bonita ainda é a história
aqui em Portugal, quando foi da restauração, em 1646. Nós sabemos que em 1640 foi feita a restauração. Dom João IV conseguiu reaver, através de uma série de conjuras, o reino de Portugal, que estava nas mãos dos Filipes, né? Foi o tempo filipino, Filipe I, II e III aqui de Portugal. E então, em 1640, dá-se essa reviravolta e Dom João IV acaba por reconquistar o reino, com a chamada restauração. A restauração, foi a independência, tinha estado sobre 60 anos sobre o jugo filipino. E em 1646, o rei, Dom João IV, em vista de proteger mais ainda, não só com exércitos, mas com a proteção do céu, o seu reino, o reino de Portugal, vai a Vila Viçosa, diante de uma imagem que tinha sido oferecida ao castelo, onde está o castelo, a igreja do castelo de Vila Viçosa, e aquela imagem oferecida por São Nuno Álvares Pereira, uma imagem de origem inglesa, o rei de Portugal tira a sua própria coroa e coroa Nossa Senhora Rainha de Portugal. E a partir daí, 1646, os reis de Portugal nunca mais usaram a coroa na sua cabeça. Ou seja, não eram eles os reis de Portugal, ou seja, seriam, mas quem usava a coroa era a Rainha dos Céus, era Nossa Senhora, sobre a denominação, sobre, digamos, a invocação da Imaculada Conceição. Então ela é Rainha de Portugal. E por isso, ele ao mesmo tempo que fez isso, fez essa atitude, digamos, de humildade, mas ao mesmo tempo de tanta grandeza para com Deus, porque tanta grandeza de alma, quer dizer, a partir daí, como que o reino de Portugal estava consolidado, não haveria possibilidade mais alguma de se voltar a perdermos a nossa soberania, porque a nossa rainha era a rainha não só da terra, dos portugueses, mas era a rainha também dos céus, protegia-nos desde os céus. E o rei então mandou em todas as principais cidades deste país, que tinham muralhas naquele tempo, nas portas principais, mandou colocar uma lápide a anunciar que a rainha de Portugal era Nossa Senhora de Vila Viçosa, a Imaculada Conceição. Todas as principais praças, todas as principais cidades do nosso país ficaram com essa indicação, ou seja, cada um desses lugares estava protegido pela Imaculada Conceição, pela sua própria rainha. Então é algo lindíssimo, é algo que toca enormemente ao nosso povo. E, portanto, antigamente era inclusivamente agora é o Dia das Mães, infelizmente agora, enfim, é no primeiro domingo de maio, aqui em Portugal, o segundo domingo de maio no Brasil, mas antigamente era o Dia da Mãe, ou seja, o Dia da Imaculada Conceição, o Dia de todas as mães. Mas então vamos ver aqui um pouco só as leituras, porque este domingo então fornece-nos leituras próprias nesta solenidade. Primeira leitura, vou começar pelo Evangelho, é o capítulo 1 de São Lucas, versículos 26 a 38. Um Evangelho super conhecido, porque é a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Diz assim: naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. E o nome da virgem era Maria. Bom, nós conhecemos todos este anúncio do anjo. Este anúncio do anjo, nesta festa, quer salientar como ela foi escolhida por ser cheia de graça. E era cheia de graça porque foi preservada de qualquer inclinação para o pecado. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas para entendermos melhor isto, a primeira leitura dá-nos uma outra contextualização. Que a primeira leitura do livro de Gênesis, capítulo 3, é uma leitura que nos fornece um dado que nos faz entender muito o papel de Nossa Senhora na construção do reino de Nosso Senhor e da vinda de Nosso Senhor ao mundo e da constituição também de uma estirpe de Nossa Senhora. Diz assim: Deus à serpente: hás de rastejar e comer do pó da terra. Isto depois do pecado, não é? É o castigo para a serpente. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Aqui a mulher, claro, parece uma forma genérica. A mulher está significada na pessoa de Nossa Senhora. Porque é verdade que todas as mulheres são concebidas em pecado. Mas a mulher, aquela que de Eva veio dar origem ao Ave. Né? E, portanto, Nossa Senhora veio retificar essa injustiça praticada para com Deus, sendo imaculada. E por isso ela esmaga a cabeça da serpente. Esta, Nossa Senhora, te esmagará a cabeça e tu a atingirás no calcanhar. Quem é o calcanhar? Somos nós.
nós que somos filhos dela. Nós temos a alegria, ou devemos ter a alegria de ser filhos dela. Nós é que somos aqueles que são atingidos pela serpente, porque Nossa Senhora é Imaculada. Não é? Bom, na segunda leitura também aos Filipenses, São Paulo diz assim que peço que a vossa caridade cresça cada vez mais em ciência e discernimento, para que possais distinguir o que é melhor e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Então, nós temos aqui o modelo nesta festa, nesta solenidade, a Imaculada Conceição. Claro, nós não seremos limpos do pecado original. Entretanto, nós devemos procurar a cada dia tornar-nos mais puros, mais irrepreensíveis, né? Crescendo em ciência, ou seja, tendo uma noção daquilo que é o conhecimento mais perfeito sobre a divindade, sobre Deus, sobre a Igreja, tendo uma ciência, ou seja, tenho um conhecimento e ao mesmo tempo um discernimento, ou seja, tínhamos a noção de que existe uma estirpe da Virgem e uma estirpe de Satanás. Existe então o bem e existe o mal. Existem pessoas que gostam de ajudar, existem pessoas que gostam de praticar maldades. Bom, mas ao mesmo tempo nós temos então um outro aspecto que eu gostaria também hoje de salientar e que é precisamente o facto de nós estarmos aqui a celebrar esta solenidade. O que é que significa a Imaculada Conceição? Não é? O que é que isto se quererá dizer? Bom, a primeira coisa que temos de perceber é que esta festa significa muito para a Santa Igreja. Isto porque, como também no livro dos Gênesis, como está na primeira leitura, quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu é que todo o género humano, todos nós, por consequência, acabaríamos por ter essa mancha permanentemente. Ou seja, por causa do pecado de Adão e Eva, houve um pecado que graçou para todo o género humano. Não é um pecado atual, não é um pecado que nós cometemos na atualidade, num momento tal, numa situação tal, não é? Numa circunstância X ou Y, mas é um pecado que é uma tendência para o mal. O ser concebido em pecado significa que temos tendência para o mal. Ou seja, temos maldade às vezes dentro de nós, inveja, orgulho, temos vícios capitais, temos um vício cada um de nós. Podemos até ter tendências em vários vícios, mas há um que é a cabeça. E, portanto, nós temos uma queda, vamos dizer assim, para o mal. Nós desejamos coisas boas, mas às vezes fazemos, como diz São Paulo, o mal que não queremos. Nós nem queríamos fazer. Às vezes queremos, mas outras vezes não queríamos e acabamos por fazer porque temos naturalmente esta inclinação. Não é que nós tínhamos feito crimes antes de nascer, não podia ser, nem ao nascermos, mas é uma coisa diferente. É esta mancha que passou por cada um de nós. Basta olharmos para a nossa vida, para a vida dos nossos vizinhos, dos nossos entes queridos. Há falhas, há pecados, há situações horríveis, enfim, tantos traumas que existem por aí. E, portanto, dentro de Adão e Eva estava contido esse pecado que passou para cada um de nós. Então, esta explicação também nos dá uma ideia de que todos os homens, né, são pecadores. E como pecadores não poderiam ser imaculados, né? Muitas vezes ouvimos católicos a dizer eu não tenho pecado nenhum, eu sou uma pessoa muito boa, etc, etc. Mas se a pessoa olhar para si mesma, vai perceber que todos nós somos pecadores. Como é que é possível a pessoa dizer assim, eu não tenho pecado? Eu já vi pessoas com 60 anos, 70 anos dizer, nunca fiz mal assim a ninguém, nunca... Pelo amor de Deus, tenha um pouco de... Não tenha tanta descaradez assim. Dizer que não tem pecado nenhum. Quer dizer, é uma coisa... É não ter consciência. Todo o ser humano é pecador. Quer dizer, a pessoa dizer que não tem pecado... Eu acredito que muita gente, sobretudo gente que nem vai à igreja, diz assim, eu não tenho pecado, porque ele não reconhece o que é o pecado. Porque o pecado é uma ofensa a Deus. Só o fato de ele não reconhecer a Deus, de si já é um pecado. Só o fato de ele não praticar o culto a Deus, de si já é um pecado. Porque, evidentemente, o homem nasce com uma ânsia de Deus, uma abertura para o céu. E, portanto, negar isso, porque a sociedade também o nega, ou porque muitas vezes acontece, a pessoa teve algum trauma quando era pequena, então questionou a Deus e afastou-se de Deus. Quer dizer, é um absurdo completo. É uma falta, é um nonsense. E todo o ser humano é pecador. Isto, se a gente pudesse dizer, é uma coisa curiosa, vejam só, se a gente pudesse dizer
às pessoas com quem convivemos, católicos e não católicos, dizer, olha, sabe que você em determinado momento, desde que eu tenha convivido consigo, pecou em tal situação e em tal outra situação? Sabia disso? O quê? Está a dizer que eu pequei? Pecou. Porque o mal é o pecado. Ou seja, quando a pessoa comete alguma coisa má, é pecado. Não significa que seja uma coisa gravíssima, não é isso? Uma coisa gravíssima são pecados que têm realmente matéria grave. Pode ser uma mentira até grave, pode ser um roubo grave, mas também há roubos leves, também há mentiras leves, pode ser um ato de imoralidade, né? E que, se for com conhecimento de causa, é sempre pecado grave, porque é com conhecimento de causa, e isso não tem parvidade de matéria. Os pecados contra a pureza, contra a castidade, os pecados contra o sexto e nono mandamento, o adultério, etc., não tem parvidade de matéria. Quando cometidos, são sempre graves. Quer dizer, a pessoa vem dizer, não, mas eu não tenho o pecado. Não, é porque você não tem consciência do que é o pecado, é só isso. É uma pessoa sem ciência das coisas teológicas, das coisas de Deus, só isso. Se tivesse um mínimo, né, de boa fé, você entenderia que vive em pecado ou que comete pecados. Bom, mas então, quais foram as consequências deste pecado para todos nós? Né? É que a partir do momento em que se deu esse pecado, quem viria a nascer, a partir daí, teria então manchas em si. Ou seja, o homem que era sobrenaturalmente preservado do pecado e da morte, a partir do pecado original ficou submetido às doenças, ficou submetido ao desconhecimento, né? Ficou submetido ao erro e ficou submetido à morte. Ou seja, nós desconhecemos uma série de coisas que deveríamos conhecer, poderíamos até conhecer, mas desconhecemos. Não temos um conhecimento como o homem tinha no paraíso. Claro, o homem estava sempre a conhecer, mas havia dentro do seu coração uma propensão para sempre conhecer o bem, sempre aderir ao bem e ter conhecimento da vontade de Deus. Deixou de existir isso. Depois, a vontade é inclinada para o mal. Quantas vezes nós olhamos para uma coisa e temos vontade de tirar da outra pessoa, ou porque ninguém está a ver? Vontade para o mal. Isto é o pecado original. Não é? Não havia dor, ou seja, porque a pessoa tinha sempre saúde. Ora, havendo o pecado, deu-se essa desgraça que se espalhou pelo mundo. E basta ver o mundo, desde a antiguidade, guerras e todo tipo de morticínios, todo tipo de coisas ignóbeis. E de maneira que a Imaculada Conceição, esta festa tão extraordinária, esta bula proclamada pelo Papa Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1954, mostra-nos como há uma criatura que foi escolhida desde toda a eternidade para ser aquela mãe puríssima, da qual nasceria o Salvador. E por isso essa imagem baixa e vil que às vezes demonstram de Nosso Senhor, Jesus é um homem como todos nós, Maria também é uma mulher completamente falsa. Então, Maria, concebida sem pecado, é uma mulher como todas as outras? Claro que não é. À partida já não pode ser porque é imaculada. Então, dizer que a Maria é como nós, ela é igual a nós, o que é isso? Isso é uma falta de consideração, né? Inclusive chega a ser pecado. A pessoa nivelar Nossa Senhora à sua condição. Quer dizer, é um absurdo, sinceramente. Um católico não poderia nunca dizer uma coisa dessas. Claro que ela nos compreende e ela é a nossa mãe. Ela não vai olhar de cima assim de sobrolho a dizer assim, vós estáis aí em baixo e eu estou cá em cima. Não, seria uma madrasta. Ela é mãe, ela nos ama, mas ela é completamente superior a nós. E porque é superior, é por isso que ela nos ama. Porque deseja o nosso bem e dá-nos a sua misericórdia, transmite-nos essa misericórdia. Vamos pedir neste dia tão bonito que a Imaculada Conceição, que Nossa Senhora, a Rainha de Portugal, seja de facto a Rainha dos nossos corações, das nossas famílias, e o apostolado é necessário que o façamos para que convertamos todos e os façamos todos, a nossa família, todos os nossos meios, enfim, devotos da Imaculada Conceição, devotos da nossa Rainha e Padroeira. Que a bênção de Deus, Nosso Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, desde sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.